Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Bastante cansado hoje, mas que Deus nos ajude para a gente conseguir gravar mais um episódio. Hoje, Deuteronômio capítulo 11, parte 2, episódio de número 718, nona temporada. Meu abraço a você que está chegando aí agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vamos lá, esse trabalho está disponível aí em muitos distribuidores e você pode ouvir, compartilhar e a gente segue firme na nossa jornada de proporcionar para você um comentário bíblico em áudio aí no Spotify, um trabalho bastante pioneiro, não tem nada igual, mas a gente está aqui trabalhando arduamente para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao 21, o nosso subtema aqui é que a palavra de Deus é luz, ela vai guiar algumas das nossas reflexões. O meu convite a você é que você leia o capítulo 11, vem para cá, escute a nossa explicação. Nós temos o episódio 1, a parte 1 e a parte 2, esse capítulo, onde a gente faz um panorama geral do capítulo, uma pregação expositiva, um estudo textual, uma hermenêutica clara, objetiva, uma exegese pautada por uma fidelidade ao texto sagrado. A palavra de Deus como a luz, ela se propaga. Ela irradia sua influência para todos os lados. Assim como o solo pulverizado é o lar apropriado para a semente, do mesmo modo, o coração do homem é a morada apropriada para a verdade. Em tábuas de pedra, em livros ou na fala, na oralidade, ele está apenas em trânsito, em direção ao seu destino apropriado. Recebida e acolhida na alma, ela inicia um processo de atividade abençoada, ela vitaliza, enobrece, embeleza cada parte da natureza humana. Ela é a semente de toda virtude e bondade, a raiz da bem-aventurança imortal. O princípio justo domina todos os nossos poderes, capacidades que estão em atividade. Entenda comigo que a nossa mão ela é como a serva do coração. O que a mente planeja, a mão executa. Amarrar os preceitos de Deus em nossas mãos é nos lembrar de que a mão, como representante da faculdade ativa da ação, pertence a Deus. O embargo imposto a ela para não fazer violência às pessoas ou à propriedade de outros. Ela não deve bater nem roubar, pois se tornou um instrumento sagrado para Deus. Nem deve ser contaminada com ociosidade, pois é propriedade daquele que trabalha incessantemente. Nem pode o olho vagar desenfreadamente atrás de objetos proibidos. O olho levou Eva à transgressão. Que teu olho olhe diretamente diante de ti. Não olhe para o vinho quando ele brilha no copo. O olho é um instrumento potente para o mal ou para o bem. Um princípio justo, nascendo do amor à verdade, nos faz testemunhas de Deus. Assim como na testa do sumo sacerdote estava escrito o lema santidade ao Senhor, naquela espécie de coroa que ele tinha na cabeça, assim em substância a mesma verdade está escrita em cada servo de Deus. Ele é um homem consagrado. Sua testa é sua glória, e sua glória é devotada a Deus. Em todas as circunstâncias, ele deve desejar magnificar seu Deus.
Sua casa é a casa de Deus, portanto, no portão e nos umbrais das portas, os preceitos de Deus também deveriam estar escritos partes do mandamento. Deveria haver hospitalidade, contentamento, paz e gentileza. Deveriam habitar ali, pois é o lar de Deus. Meus queridos, o que somos em grande medida, nossos filhos serão. Qualidades morais são implícitas em seus tenros anos. Saiu com dificuldade a expressão. Sua natureza jovem, ela é moldável, impressionável. Se nossos corações estiverem cheios da verdade de Deus, ela surgirá e transbordará por nossos lábios como a água de um poço. Longe de ser uma tarefa incômoda, falar a verdade de Deus será um instinto prazeroso, pois a boca fala do que o coração está cheio. Todo o tempo, desde o início da manhã até o repouso noturno, será muito curto para proferir toda a verdade de Deus. Epístolas vivas ou cartas vivas descrevem o ofício dos piedosos. A verdade no coração é traduzida em retidão na vida e a retidão faz o céu. Nenhuma alegria pode ser perfeita se nossos filhos não compartilharem, e ao compartilhar nossas alegrias com nossos filhos, multiplicamos nossas alegrias além de toda medida aritmética. Tais dias de serviço consagrado serão dias de céu na terra. Meus queridos, o treinamento familiar era um sinal de sucesso ali para a comunidade. Versículo 18 ao 25 do capítulo 11. O versículo 19 do capítulo 11 diz: ensinem-nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 25, Moisés insiste novamente que as palavras de Deus sejam preservadas entre o povo pela instrução familiar fiel. Era similar ao que chamamos hoje de homeschooling, uma educação domiciliar. E aqui nós observamos que as palavras de Deus, elas devem ser recebidas primeiro de tudo no coração. É quando os indivíduos, e especialmente os pais, recebem o testemunho de Deus no coração, como Lídia, em Atos 16:14, que é provável que floresça em uma profissão pública adequada. É com o coração que o homem crê para a justiça, e então com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos 10:10. Assim como a arca recebeu as tábuas da lei, o coração do homem deve ser o depositário dos mandamentos divinos. As palavras de Deus devem ser a base do treinamento doméstico. As crianças devem ser ensinadas em casa quando a escola doméstica estiver reunida. As palavras de Deus devem também ser o ponto principal da conversa quando pais e filhos estiverem aproveitando seus passeios juntos. E o primeiro pensamento da manhã e o último à noite devem ser os mandamentos de Deus. E dessa forma, o ensino da geração que chegava deveria ser garantido. Lembre-se também, não havia livros. Portanto, esse ensino na forma da oralidade era um único meio disponível. A casa deve fazer profissão pública da religião, bem como do indivíduo. Alguns indivíduos, eles se contentam com uma preocupação pessoal na religião e estão dispostos a serem membros de uma casa que não se identifica coletivamente com Deus. Mas o judeu, ele deveria escrever os mandamentos de Deus nos batentes e nos portões de sua casa. A casa deveria, portanto, ser de Deus. O fato é que as casas precisam de conversão. Assim como os indivíduos, há tanta diferença entre uma casa cristã e uma mundana quanto há entre um indivíduo convertido e um não convertido.
A direção dada subsequentemente aos judeus cobria a casa, bem como a pessoa, e era, portanto, perfeita. O resultado de tal fidelidade seria um sucesso completo. O Senhor se compromete a expulsar as nações de diante deles, mesmo que sejam maiores e mais poderosas do que Israel. Ele tornará os obedientes irresistíveis. Ele fará com que o medo deles caia como um pesadelo sobre seus inimigos e nenhum deles será capaz de resistir a eles. E certamente tudo isso é apenas um tipo do sucesso que ainda espera pelo povo obediente de Deus. Não é claro que o sucesso temporal seja a forma de sucesso desejada ou concedida agora para nós. Muitos do povo de Deus continuam pobres, mas eles têm sucesso na vida, no entanto. Quando eles têm graça para mostrar um espírito contente em meio aos seus recursos limitados, eles têm sucesso em demonstrar que Deus é todo suficiente e são o melhor testemunho da realidade da sua fé diante dos homens. Quando os santos podem cantar com Abacuque, embora a figueira não floresça, etc. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Eles realmente prosperaram em todos os aspectos essenciais da vida. É assim que de várias maneiras o Senhor cumpre seus compromissos de aliança e faz com que tudo que seu povo faz prospere. Salmo 1:3. A obediência é, consequentemente, o caminho do sucesso. Mas deixemos para nosso Pai amoroso determinar qual será nosso sucesso. Não insistimos em que ele assuma a forma de ouro e prata, iguarias de comidas ou champanhes caros. O sucesso da autoconquista, o sucesso de sermos honestos em nossa conduta, o sucesso de servir nossa geração pela vontade de Deus antes de cairmos no sono. Isso é muito melhor do que o sucesso que muitos admiram e Deus abomina. A grandeza da promessa de Deus, aqui no capítulo 11, versículo 22 ao 26, nós vemos que Deus promete vitória sobre todos os inimigos, versículo 23. Quanto a nós, os inimigos espirituais mais fortes cairão se nos apegarmos a Deus. Embora maiores e mais poderosos do que nós, eles serão derrotados. Versículo 23, ainda há uma ampliação de limites. Eles cresceriam de forma espantosa e numerosa, encheriam a terra, se espalhariam além dela. Uma perspectiva muito mais ampla é oferecida à igreja. Sua posse é a terra. Ser fiel, ela tem os meios dentro de si para espalhar suas conquistas e ocupar de mar a mar. Havia uma supremacia moral, versículo 25, o poder de Israel seria reconhecido, sua influência sentida, os homens temeriam eles. Aquele que melhor serve é o mais apto a governar. São as lições do versículo 22 ao 25, outras delas. Os elos da vida unem nosso amor piedoso com a conquista. Todas as coisas se tornam nossas se somos de Cristo. A obediência leal gera amor. É bem verdade que o amor é a mãe da obediência. Também é verdade que a obediência ela fomenta e intensifica o amor. A terra recebe calor do sol, mas também emite calor. O sentimento de amor no peito diminuirá e morrerá a menos que tenha exercício prático. O serviço diligente, atencioso, nos aproximará de Deus. Tornará Deus mais precioso para nós e nos ligará a Ele em laços mais ternos. Há um entrelaçamento de afeição. Nossos desejos lançam raízes profundas em Deus e uma aliança indissolúvel é o resultado.
A união com Deus garante sua ajuda prática. Somos obrigados a nos unir a Ele. O efeito é que Ele se unirá a nós e se mostrará um verdadeiro aliado, um ajudador todo-poderoso. Ele expulsará todos os nossos inimigos por nós. Por maiores e mais poderosos que sejam, os nossos inimigos se tornam seus inimigos. Ele se identifica com nossa causa. Ou que é a mesma coisa, nós nos identificamos com a sua. A assistência divina nos torna totalmente conquistadores. Nenhum homem será capaz de resistir a nós. Homens bons serão atraídos a nós em amizade sagrada. Homens maus serão mantidos firmes no mistério do terror. Ou temor, se você preferir. Nós seremos conhecidos como amigos e aliados de Deus. E na proporção em que formos como Ele, os homens sentirão por nós o temor que sentem por Deus. Tal força valente nos introduzirá à herança universal. Todo lugar onde as solas dos nossos pés pisarem será nosso, era a promessa ao povo de Israel. E em tal aliança com Deus, meus queridos, nós caminharemos por seu universo como seus herdeiros. Cada elemento de substância material, cada evento no tempo, cada circunstância e experiência conduzirão ao nosso benefício. O mundo será colocado sob tributo à nossa melhor vida. Extrairemos vantagem e alegria da própria adversidade. São as promessas ao povo de Israel. E muitas delas se estendem à igreja. Pense comigo, se a palavra de Deus é luz, por que tantas vezes insistimos em caminhar na escuridão? Como a obediência aos preceitos divinos pode transformar nossas casas e corações em reflexos do céu na terra. Oh, meus queridos ouvintes, vamos orar? Busque um local tranquilo para a gente falar com Deus. E após essa oração, automaticamente estarei encerrando mais um episódio. Deus te abençoe grandemente, que você continue se propondo a estar meditando na palavra de Deus, e você vai ver como a sua vida vai sendo transformada com a palavra no coração, preenchendo a mente, e saindo pela boca e refletindo em ações que glorificam o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, que a Tua palavra seja luz em nossos corações e seja um guia para nossas ações. Ajuda-nos a viver com justiça, pureza e amor. Tudo isso refletindo Tua graça em cada gesto nosso. Que nossos lares sejam consagrados a Ti, cheios de paz e obediência, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus.